Olá pessoal, tudo bem? Graças e paz. Vamos dar início a mais uma meditação diária. Quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, abrir em Gênesis 48. Vamos dar início. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 irmãos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzada assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do nome de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a espada e com o meu arco. Amém? A palavra de hoje é uma palavra de bênção. Aqui nós vemos que logo após José apresentar seus pais, seus irmãos a Faraó, eles foram morar ali na terra de Gozém.
E passaram-se alguns anos, então Jacó adoece. Então se inicia aqui o capítulo 48, onde José chama os seus 2 filhos e Jacó, então Israel, abençoa esses 2 filhos. Só que aqui se repete mais uma vez a bênção da primogenitura, porém, assim como foi com José, lembram? Jacó e Esaú. Assim também acontece com os filhos de José. O primogênito não recebe a bênção. Quem recebeu a bênção foi o irmão mais novo. E aí Jacó, ele é indagado por seu filho José, porém ele explica que o menor ali seria o maior. Ambos teriam multidões de descendentes, porém o menor seria o maior. E aqui vai nos chamar a atenção, porque aqui no versículo 22, a porção fala da porção de José. Esse versículo, o último versículo aqui, ele tem um significado pouco claro. Declive montanhoso, ele vai falar aqui. Aí a gente vai fazer uma alusão que parece ser uma área específica que Jacó tinha e ele estava deixando como herança para José. Possivelmente aqui vai falar de Siquém. Entretanto, Jacó não participou da conquista de Siquém. Ele pode estar falando dos atos de seus filhos ou se referindo a um incidente em Canaã não registrado. Ou seja, esse declive montanhoso aqui não deixa muito claro se era uma herança que ele estava deixando. Mais adiante nós vamos ver os finais de Gênesis, do livro de Gênesis, vai falar das últimas bênçãos, das últimas profecias e bênçãos de Jacó, e logo depois nós vamos ver aí a morte dele, e o restante da história. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, que às vezes o maior, ele se torna o menor. É quando a Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados. Porque quando você se exalta, Deus te abate. Quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Então nós vimos ali que Jacó, ele roubou de seu irmão direito de primogenitura. Então ali ele contradiz ali a cultura da época, porque a cultura da época era abençoar o primogênito, como seu pai Isaac fez ao querer abençoar Esaú. Porém, Jacó roubou o direito de primogenitura dele, Primeiro, Esaú vendeu por um prato de lentilha e depois Jacó se passou pelo seu irmão. Então aqui Jacó, depois de ter passado por todo esse processo, depois de ter sido abençoado por Deus, ele inverte. Então ele faz isso com os seus netos. Então ele deveria abençoar a Manassés, que era o primogênito, porém ele abençoa Efraim. Aqui no versículo 17 diz: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhes desagradável. Isso, o contrário. Na verdade, ele deveria abençoar a Efraim e abençoou a Manassés. Então Jacó se recusa. Ele disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. Então, por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim, como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do nome de Manassés. Ou seja, Efraim se tornou grande, ele era o menor, mas ali ele quebrou aquele direito de primogenitura, ele quebrou aquela religiosidade. Eu quero te convidar nesse dia a quebrar toda a religiosidade, tudo aquilo que parece que você bate o pé e diz que tem que ser, que tem que ser. Não, não tem que ser. Você tem que fazer aquilo que Deus colocar no teu coração para fazer.
Muitas das vezes a pessoa fala, eu vou ao monte todos os dias, mas aí às vezes você não vai na escola dominical. Eu vou jejuar, mas eu vou jejuar 24 horas por dia, mas aí você quer que teus filhos também jejuem e são apenas crianças. Então, isso se chama religiosidade. Então, buscai ao Senhor para que toda religiosidade se quebre. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Amém.